Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família, hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio, e hoje o Senhor vai ministrar na sua vida. Deus vai trazer uma palavra que eu tenho certeza que vai mudar o seu viver. Por isso, vamos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento e o nosso coração para que essa palavra possa mudar a nossa maneira de viver, as nossas práticas, aquilo que pensamos e transformar a nossa vida para ela ficar cada dia mais parecida com Cristo Jesus. Amém? Então, antes de nós começarmos, eu peço que você se inscreva no meu canal, clicando no botão abaixo de inscrever-se. E eu peço também que você ative o sininho e clique na opção todas. Fazendo esse passo a passo, você estará recebendo as minhas pregações todas as vezes que eu colocá-las aqui no YouTube, tá bom? Então vamos começar a mensagem de hoje. Meu irmão, você já foi avisado para não fazer algo, alguma prática, mas você foi e fez e se entristeceu com as consequências? Eu acho que sim. Porque por vezes nós recebemos avisos das pessoas: olha, não faz isso não. Sempre nós ouvimos isso quando criança: filho, não vai para aí não, isso é perigoso, você pode se machucar. Mas o que nós fazíamos na maioria das vezes? Nós íamos, fazemos o contrário daquilo que a pessoa falou e nós acabamos sofrendo as consequências dos nossos atos ruins, acabamos ficando tristes e as consequências vêm. Porque a nossa escolha foi errada, porque nós não damos ouvidos àquilo que as pessoas falam conosco na maioria das vezes, não é verdade? Meus irmãos, da mesma forma, isso acontece com Deus, isso mesmo. Quando Jesus disse que o Espírito Santo viria à Terra, ele disse que o Espírito Santo viria para nos convencer, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo também nos avisa quando nós estamos prestes a cometer um pecado, a tomar uma decisão que irá mudar o nosso rumo e o plano que Deus tinha para a nossa vida. Por muitas vezes o Espírito Santo nos incomoda e diz para nós não fazermos e não praticarmos tal ato, pois se nós praticarmos, nós iremos estar desagradando ao Senhor. Mas essa situação aconteceu com Caim. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém, meus irmãos? Como nós podemos ver, Abel ofereceu o melhor daquilo que Deus tinha lhe dado, lhe proporcionado, mas ele rejeitou a oferta de Caim. E em vez de Caim buscar dar o seu melhor para agradar ao Senhor, fazer melhor do que aquilo que ele tinha feito, ele preferiu tirar a vida do seu irmão. Mas se nós vermos, nós podemos perceber que Deus disse a ele e o alertou que o pecado já estava à porta. Ele já tinha pensado na situação em que ele estava vivendo e estava totalmente furioso. E Deus sabia que com essa fúria ele poderia cometer pecados e atitudes que mudariam o seu viver e o seu futuro. Veja o que está escrito de novo no versículo 6 e no versículo 7. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém? Nós vemos aqui o alerta que Deus deu sobre aquilo que ele viria cometer e como o pecado já estava rondando a vida de Caim. E se Caim tivesse ouvido a voz do Senhor, o alerta que Deus tinha dado a ele,
e não aquilo que o inimigo colocou e plantou no seu coração, talvez esse assassinato, esse homicídio não teria acontecido. Assim como Judas, Caim preferiu ouvir a voz do inimigo e não o alerta de Deus. Caim ele preferiu ouvir a voz do inimigo e não fez aquilo que o Senhor queria. Deus esperava dele que ele oferecesse o seu melhor para que, através dessa oferta, ele aceitasse a Caim e assim ele aceitaria Caim e a sua oferta como fez com Abel. O que Deus queria era que Caim voltasse e preparasse o melhor para ele. Mas Caim ele preferiu ouvir a voz do inimigo e cometeu um assassinato, o primeiro homicídio que aconteceu na terra. E muitas vezes, meus irmãos, acontece isso conosco. Por vezes Deus nos dá sinais, alertas, fala conosco com seu Espírito Santo, mas nós preferimos fazer o contrário, pois nós preferimos ouvir com a nossa mente e preferimos fazer as vontades da nossa carne e não aquilo que o Espírito Santo nos diz. Nós sempre estamos em meio a uma batalha entre a carne e o Espírito. A carne deseja as coisas do mundo, o pecado, mas o Espírito deseja as coisas do Senhor. Então, o que Deus está te mostrando agora é quem você está deixando que te domine: o Espírito Santo de Deus ou o pecado, a carne e as suas vontades. Deus, ele disse a Caim assim: se você fizer o bem, você vai ser aceito, ou seja, você vai estar feliz ao fazer o bem. Eu aceitarei a sua oferta. Mas se você não fizer, você deve lembrar que o pecado está à porta e ele quer te conquistar, ele quer te dominar. Isso foi um aviso que Deus deu para Caim, para aquilo que ele viria cometer. Mas por que, mesmo avisado, Caim pecou? Por que essa escolha de Caim? Caim, ele tinha a opção de escolher agradar a Deus ou não. Caim e Abel eram dois irmãos, filhos dos mesmos pais, e ouviram falar da mesma promessa, que Deus enviaria um descendente, um redentor, para que por meio dele, o relacionamento do ser humano com Deus pudesse ser resgatado e restaurado. Mas havia uma grande diferença entre os dois irmãos. Caim, ele era carnal, e Abel, ele era espiritual. Caim vivia por vista, por aquilo que ele via, mas Abel ele vivia pela fé. A oferta de Abel agradou muito a Deus porque ele ofereceu ela pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de Abel no Redentor, que seria enviado, foi tão grandiosa em seu coração que o jovem decidiu que a sua oferta ao Senhor seria realizada derramando o sangue do primogênito dos cordeiros. Olha isso, meus irmãos. Pela comunhão que tinha com Deus, a fé mostrou a Abel que o sacrifício que ele estava derramando do sangue do cordeiro era uma representação daquilo que Jesus iria viver. A sua oferta apontava para o sacrifício de Cristo. E Abel ele alcançou o discernimento espiritual porque ele tinha fé no Senhor. Caim, ao contrário disso, ele recebeu e ouviu a mesma profecia, porém ele deixou de dar ouvidos ao que Deus disse a seus pais, do que Deus disse a Adão e Eva. Mas ele preferiu viver longe do Senhor. E por isso ele ignorou a palavra de Deus e ele não tinha fé. Logo, ele não podia agradar a Deus, porque sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Então, meus irmãos, isso é muito triste. O próprio Caim abandonou os privilégios e dons espirituais que ele poderia ter desenvolvido e multiplicado. Isso porque ele não deu ouvidos a um aviso do Senhor. Então, meu irmão, o que Deus quer te mostrar com essa mensagem é que se você ou eu tivéssemos ouvido os alertas que Deus nos fez até esse momento, por muitas vezes as nossas atitudes teriam sido mudadas e nós iríamos agir da forma que o Senhor deseja para nós. Então, o que Deus quer te mostrar é que você deve procurar ouvir os alertas que Deus te dá através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai te incomodar, sempre vai dizer para você e te mostrar que o pecado está te rondando, para que você não seja dominado e caia nesse erro e sofra as consequências desse pecado, a tristeza, a culpa, as acusações do inimigo.
Mas se você procurar ouvir os alertas do Senhor e deixar que o Espírito Santo guie sua vida, Ele irá te guiar num caminho que leva à vida eterna ao lado do Senhor. Então, hoje a palavra de Deus é anunciada a tantas línguas, tantas nações, e avisa a todos uma coisa: Jesus virá. Ele voltará para buscar aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Então, meu irmão, o tempo de ouvir e aceitar é agora. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não seja como Caim, seja como Abel, que escutou e que procurou agradar ao Senhor. Não seja como Caim, que ouviu a profecia do Redentor, mas a rejeitou. Mas seja como Abel, que ouviu a profecia e procurou agradar ao Senhor com tudo aquilo que ele tinha. Então, tenha fé e viva com Deus eternamente. Amém? Então, meus irmãos, agora eu quero orar por você. Se você entendeu que Deus nos dá avisos, que Deus ele procura sempre nos alertar, e o problema é que nós acabamos não ouvindo e não dando bola para a sua voz, eu quero que você ore comigo, pois muitas vezes nós não ouvimos o alerta de Deus porque o Espírito está como uma brasa quase se apagando, pois nós não nos alimentamos da palavra do Senhor. Lembre-se disso. O Espírito Santo nunca irá sair de você, mas você pode apagar a brasa que ele tem dentro de você. Então, se alimente da palavra do Senhor, que você verá a chama do Espírito Santo se acendendo a cada dia. E com essa chama acesa, eu tenho certeza que a sua comunhão com Deus, que a sua vida vai ser mais impactada pelo Senhor. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor pedindo discernimento para ouvir os seus alertas, para agirmos conforme a sua vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos tem dado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Ó Senhor, nós te agradecemos e nós clamamos a Ti, meu Pai, encarecidamente, por um agir seu na nossa vida, na área espiritual, meu Pai. Ó Senhor, quantas vezes nós estamos apagando o seu Espírito Santo e não conseguimos por causa disso ouvir a voz dele, porque o pecado está tapando a voz do Espírito Santo dentro de nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, tira todo o pecado, tudo aquilo que está nos atrapalhando a ouvir os seus alertas, os seus chamados, aquilo que o Senhor está nos dizendo. Todos os alertas que o Senhor deu para nós, os avisos, para nós não cometermos o pecado, para nós não agirmos conforme a nossa inteligência e os nossos saberes, meu Pai. Ó, meu Deus, perdoe todas as vezes, meu Pai, que mesmo com os seus alertas, mesmo com as suas profecias, mesmo com tudo aquilo que o Senhor tem demonstrado para conosco, para nós não pecarmos, nós acabamos transgredindo a sua lei. Perdoe os nossos pecados, meu Pai. Eu peço isso em nome de Cristo Jesus. Abençoe cada um que está aqui, Senhor. E eu peço isso com muito agradecimento a Ti, pois eu tenho certeza que com a Sua vontade sendo prevalecido na nossa vida, o Senhor vai fazer o melhor por nós. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai fazer o melhor por nós. Nós pedimos isso e Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem provido para a nossa casa, para a nossa família. E é isso que nós pedimos e Te agradecemos. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença e consolo do Espírito Santo venha sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que bênção, que mensagem maravilhosa que o Senhor ministrou agora nesse momento. Eu espero que você tenha compreendido e espero que essa mensagem possa ter mudado a sua maneira de viver, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez no meu canal, tá bom? Eu sou o pregador João Antônio e eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais vidas, para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem da palavra de Deus e serem transformadas com a mensagem e com o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Um forte abraço para você, que Deus abençoe.